O último grande lançamento da Adidas ocorreu no início desse ano, quando a marca lançou a nova geração da Predator, que agora é chamada de Predator Edge. E como todo bom lançamento, a gente sempre fica curioso para poder conferir um pouquinho mais a respeito do seu visual, das suas novas tecnologias e novos materiais que a nova geração vem trazendo. Mas hoje a gente vai poder fazer uma análise um pouquinho diferente, já que nós temos aqui a nova Predator Edge .3 Laceless, ou sem cadarço se vocês preferirem. Essa daqui é a versão intermediária da mais nova chuteira da Adidas. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Antes da gente começar a fazer a análise da Predator Edge .3 Laceless, eu gostaria de fazer um agradecimento especial ao Eliseu, que é um seguidor nosso aqui, e nos enviou essa chuteira para poder fazer a análise dela aqui no canal. Ele comprou essa chuteira fora do país, ele fez a importação dela, já que esse esquema de cores muito provavelmente não deverá chegar aqui no nosso país, e assim que ele recebeu ela lá, ele me perguntou se eu gostaria de estar fazendo a análise dessa chuteira. Eu aceitei aqui a contribuição dele e ele me enviou essa chuteira emprestada para poder estar fazendo essa análise assim como eu falei. Então, meu muito obrigado, fique sabendo que a sua ajuda é muito bem-vinda e é de grande valia. Agora, começando a falar um pouquinho mais da chuteira em si, aqui na nova Predator Edge nós temos quase que uma reencarnação da primeira geração da Predator Lethal Zone. E a gente diz isso muito pelas referências que a gente pode encontrar aqui nessa nova geração da Predator Edge para a sua antecessora, para a Predator Lethal Zone. E isso se diz muito pelo fato das Zone Skins que são aplicadas por todo o cabedal da Predator Edge. Eu não sei se aqui no vídeo vai ficar muito claro para vocês identificarem, principalmente falando pelo esquema de cor aqui que pode dar uma camuflada, mas essas zonas skins são traços que são aplicados aqui em quase toda a chuteira, em quase todo o cabedal da chuteira. Aqui nessa versão intermediária, nessa versão .3 da Predator Edge, ela basicamente que tem mais aí um aspecto visual mesmo para poder dar uma beleza para a chuteira e também tentar aproximar nessa questão de visual da sua versão profissional, já que aqui a gente basicamente não tem nenhum benefício com essas Zone Skins. É bem verdade que elas são aplicadas aqui com um certo alto relevo, nós temos aqui sim uma altura delas um pouquinho maior do que o restante do seu cabedal, tanto é que a gente passa a mão aqui assim, a gente consegue perceber só pelo barulho que ela possui aqui um certo alto relevo. Mas isso daqui não vai conseguir transmitir nada em questão de desempenho, em questão de gripe, em contato com a bola na hora que a gente estiver jogando. É bem verdade também que aqui até nós temos um certo contato um pouquinho mais pegajoso, um toque um pouquinho mais pegajoso dessa película que é aplicada aqui na chuteira. Mas esse toque claramente ele vai se perder com o tempo de uso, a partir do momento que você for lavando a chuteira, for higienizando a chuteira, for utilizando ela mesmo dentro de campo. Isso daqui aos poucos ele vai perdendo esse contato um pouco mais pegajoso que poderia em tese até contribuir para um grip melhor aí no contato com a bola. Mas é como eu falei, isso daqui tem mais um aspecto visual, contribui mais para o visual da chuteira do que para o seu próprio desempenho. Já o restante do cabedal da Predator Edge .3 ele é feito a partir de um Knit, que é um material têxtil e que aqui nesse caso ele é bem inferior às suas versões mais caras, mas é muito melhor daquele neoprene que a gente encontrava em gerações passadas, um pouquinho mais antigas, da Predator, que também tentava aí simular aquele material têxtil, aquele Prime Knit que a gente encontrava também ali nas versões profissionais da linha. Aqui nós temos uma película que reveste todo esse cabedal para poder dar uma maior proteção para a chuteira e também ajudar a repelir melhor a água. O toque desse cabedal, de certa maneira, é um toque até maleável. A gente pode perceber que a gente não faz muita força e o cabedal já cede, porém que é um toque bem mais grosso. Isso se dá pelo fato da chuteira possuir um revestimento interno aqui, um forro interno um pouco mais grosso. E isso
vai prejudicar um pouquinho aí no contato com a bola. Mas de qualquer maneira, nessa primeira impressão aqui, ele não compromete aqui a maciez ou até mesmo aqui não consegue deixar esse cabedal muito rígido. Pode ser aí que com o passar do tempo esse cabedal venha a melhorar. Agora, um outro ponto que eu consigo já notar aqui logo de cara é a altura que esse cabedal possui. A gente pode perceber que ele tem aqui um bico um tanto quanto quadrado no que diz respeito aqui na sua altura. Ele faz quase que realmente aqui uma reta, depois outra aqui. Então isso daqui pode também interferir na hora do ajuste da chuteira com os nossos pés. Pode não deixar os nossos pés um tanto quanto presos. Pode ser que deixe sobrando um pouquinho mais de espaço, o que pode ser aí prejudicial para uma chuteira que é sem cadarço e que o ajuste é realmente primordial. Já o solado da Predator Edge 3 nós temos aqui basicamente que em sua totalidade uma tentativa de imitar visualmente falando aquilo que é aplicado lá na sua versão profissional. Mas logo a gente já pode encontrar diversas diferenças, seja pela qualidade da placa que é aplicada, que é uma placa bem mais simples, até mesmo pela placa em si utilizada. Logicamente, lá nós temos uma placa dividida e aqui nós temos uma placa única, uma placa inteiriça que vai de ponta a ponta sem nenhum tipo de recorte. Agora, uma tentativa mesmo, mais uma vez falando de visual, nós temos aqui as travas triangulares que também são aplicadas lá na versão profissional, também são colocadas aqui. Lá na versão profissional a gente também tem uma tecnologia sendo aplicada no solado da chuteira, que é essa pecinha que fica aqui na pontinha da chuteira e que, segundo a Adidas, funciona como um pêndulo na hora do nosso chute para poder dar uma força extra para esse nosso chute, para o passe, que seja no momento ali que você estiver utilizando. Segundo a Adidas, essa pecinha vai conseguir te oferecer essa força extra. Aqui na Predator Edge 3, aqui nessa versão intermediária, aqui essa pecinha não passa de um plástico que é aplicado aqui na ponta da chuteira, justamente para poder tentar imitar o visual da sua versão mais cara e nada mais do que isso. Agora, de boa notícia que nós temos aqui é uma placa que é bem rígida aqui no meio pé, ou seja, que nós temos uma boa estabilidade falando e temos uma flexão também bem bacana aqui no seu antepé. Então a gente vai poder ter aqui um bom conforto e também uma boa estabilidade com relação a essa placa do solado. Já o calcanhar da Adidas Predator Edge 3 também é uma região um tanto quanto elogiável. Nós temos aqui um contraforte interno com boa rigidez para poder garantir mais uma vez um pouquinho mais de estabilidade para os nossos pés. Já aqui na região interna nós temos uma espécie também de camurça, um material um pouquinho mais têxtil, um pouquinho também mais aveludado e também com um bom toque, um toque bem confortável e também uma boa dose de espuma sendo aplicado aqui nessa região da chuteira, que vai poder dar aí um pouquinho mais de conforto para o nosso calcanhar. Já a palmilha talvez seja aqui o ponto mais baixo dessa chuteira, já que é uma palmilha extremamente simples que não oferece nada demais, nada de tão relevante. E mais uma vez falando, para quem acompanha aí já um pouquinho mais de tempo, sabe que eu critico bastante as palmilhas simples que vem aí nas chuteiras sem cadarços. Eu não falo nem exatamente dessa daqui, essa Predator Edge 3, eu falo aí mesmo na totalidade das chuteiras que não possuem cadarços, que vem com palmilha simples, porque uma chuteira sem cadarços ela carece de um ajuste melhor, carece de tecnologias extras para poder ajudar a manter os nossos pés os mais presos possíveis dentro dela, evitando ali aqueles escorregões. E uma palmilha tão simples como essa não deveria ser sequer cogitada para uma chuteira sem cadarços. A linha Predator tem quase aí que como uma marca registrada o alto peso das suas chuteiras. Falando até mesmo as chuteiras mais atuais dessa linha, nós temos aí chuteiras na casa de 240, 250 gramas, até mesmo aí alguns remakes batendo quase que 280 gramas, mesmo com toda a tecnologia, com todo o solado que é bem mais leve do que as versões antigas. Nós ainda temos uma chuteira um pouquinho mais pesada se a gente for comparar com outras chuteiras que nós temos aí atualmente no mercado. Aqui no caso da Predator Edge 3 sem cadarço, nós temos aí um peso de quase que 240 gramas. Para uma chuteira intermediária e se tratando de Predator, é sim um peso muito interessante. Então para mim esse daí também é um dos pontos altos dessa chuteira.
Agora que nós já vimos todos os pontos da Predator Edge 1.3 sem os cadastros, é hora da gente fazer um fit e ver como ela fica nos nossos pés nessa primeira impressão. Assim que eu coloquei as chuteiras nos pés, eu fiquei impressionado com a facilidade que ela entrou nos meus pés, porque esse Knit é realmente bem elástico e não oferece nenhuma resistência para a gente poder calçar essa chuteira. Porém, por outro lado, isso daí acaba indicando uma pouca compressão desse Knit. De qualquer maneira, ele está bem confortável e não oferece nenhum tipo de incômodo aqui no peito do pé. Tem uma curiosidade aqui dessa chuteira, que a gente já relatou logo quando a gente estava vendo o cabedal, que nós tínhamos aqui um bico um tanto quanto quadrado, um bico um pouquinho mais alto e que talvez favorecesse aí aqueles pés que pudessem ser um pouco mais grossos, até pelo fato de justamente ele ser um pouquinho mais alto, então vai oferecer um pouquinho mais de espaço. E essa chuteira justamente confirma isso, já que ela é meio número menor daquilo que eu realmente calço. Ela tem um tamanho 9 americano e o 40,5 brasileiro, que é diferente daquilo que eu calço, como eu falei, meio número a menos, então eu calço 41 brasileiro e o 9,5 americano. E por conta disso, eu sinto que os meus dedos estão no limite da chuteira. E apesar de eu estar bem confortável com ela aqui nos pés agora, dentro de campo eu não deverei ter esse mesmo conforto, já que dentro de campo a gente faz ali aqueles movimentos um pouco mais bruscos, movimentos um pouco mais inesperados e que nesse caso podem me causar algum tipo de machucado ou então algum tipo de incômodo, mesmo com a chuteira estando aqui nos meus pés nesse momento um pouquinho mais confortável. E foi aquilo que eu falei, está confortável justamente pelo seu bico, seu cabedal ser um pouquinho mais alto, oferecendo um pouquinho mais de espaço. E é muito por isso que eu não estou sentindo nenhum tipo de incômodo. Mas de qualquer maneira, foi como eu falei, já que os meus dedos estão no limite da chuteira, o correto mesmo é eu optar pelo tamanho regular dessa chuteira. Agora, um ponto que me chamou a atenção e que me deixou de certa maneira decepcionado foi com relação aos meus calcanhares, que estão completamente soltos e eu não sinto nenhum tipo de segurança com essa chuteira nos pés. Até mesmo na hora que eu faço a flexão do pé, o calcanhar sobe demais, quase que saindo dessa chuteira. Então, carece de um melhor ajuste aqui na área do calcanhar. A Predator Edge 1.3 ela tem aí seus pontos negativos e os seus pontos positivos. De negativo, que mais me incomodaram aqui foi o ajuste do calcanhar e também a sua palmilha bem fraquinha, principalmente falando de uma chuteira sem cadastro. É algo que realmente me decepcionou, onde o ajuste deve ser o melhor possível. Agora, os seus pontos positivos que a gente pode elencar e exaltar é a elasticidade do Knit, o seu solado com boa flexibilização e também uma boa rigidez aqui no meio pé, oferecendo ali uma boa estabilidade, e também o seu contraforte com excelente rigidez para poder também nos dar aí uma boa estabilidade. Porém, de qualquer maneira, se a gente fosse olhar aí apenas esses dois lados, é lógico que os pontos positivos pesam muito mais que os seus pontos negativos. Agora, o outro ponto negativo que nós temos dessa chuteira é com relação ao seu preço. Aqui no Brasil, ela está sendo vendida aí na sua versão infantil por cerca de R$500. A versão para adulto vai chegar aí na casa aí dos R$600, quase que R$700. E aí sim passa a ser um problema, porque será mesmo que essa chuteira vale isso tudo? Na minha opinião, de forma alguma. Nós temos aí chuteiras que são tão boas quanto ou até mesmo um pouco melhores por preços muito mais baixos. Então, na minha opinião, esse daqui está sendo um valor muito alto que estão pedindo por essa chuteira. E você, o que achou da nova Predator Edge 1.3 sem os cadastros? Me conte tudo aqui nos comentários. Se você gostou da nova Predator Edge, tem link aqui na descrição do vídeo de onde você pode encontrá-la. Você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futebox a crescer cada vez mais. Lembrando que lá no site da Centauro você tem 10% de desconto extra utilizando o cupom FUTEBOXING. É só você escrever a palavra FUTEBOXING no seu carrinho de compras que o desconto será aplicado automaticamente. Lembrando também que esse desconto é válido apenas para produtos que são entregues e vendidos pela própria Centauro. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber
todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!